começando mais um Questão de Saúde. Hoje o nosso assunto é acupuntura. Estamos aqui no consultório da doutora Suelen de Oliveira. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Tudo jóia. Vamos começar então explicando o que é a acupuntura, que todos nós temos a ideia que é o tratamento com aquelas famosas agulhinhas. Como é que é isso? Correto. A acupuntura é uma forma de medicina chinesa, é uma técnica milenar, na qual são inseridos tradicionalmente agulhas em certos pontos a fim de trazer um reequilíbrio para o organismo da pessoa. A pessoa vem com uma queixa, exemplo de insônia, de rinite, mas dentro da avaliação é feita uma reharmonização para a pessoa ter todas essas queixas, todas essas doenças tratadas de uma forma completa, né? Com essa reharmonização a pessoa acaba tendo uma melhora sim da queixa que trouxe ela para o consultório, mas uma melhora num todo, se sentindo muito melhor. Muitos pacientes acabam a longo prazo vendo melhoras no cabelo, no intestino, acabam emagrecendo, tudo porque o corpo está em reequilíbrio. Agora, Suelen, de uns tempos para cá, digamos de 2008, 2009, até quando você fez uma especialização na China. Isso. Quais as mudanças que ocorreram nesse tratamento? Assim, antigamente, uma coisa que muitas pessoas até quando vão me ligar para fazer um agendamento questionam da questão das agulhas serem descartáveis ou não. Já faz alguns anos que hoje só se utilizam agulhas descartáveis, não se reutilizam mais agulhas. Uma vez usada no paciente, ela é totalmente jogada fora, levada para um órgão que as elimina, que incinera corretamente, né? Outros avanços que a gente teve. Hoje, para quem tem medo da agulha, não é preciso mais estar usando ela. É possível estar fazendo acupuntura a laser, onde que uma luz vai ser emitida nos mesmos pontinhos da acupuntura tradicional e essa luz vai estimular o ponto tal qual a agulha, né? Funciona da mesma forma e existe alguns tipos de tratamento que a agulha ainda se mostra mais eficaz, porém tem outros que eu já tenho uma resposta melhor hoje com o laser. Daqui a pouquinho, então, a gente faz essa demonstração com o laser, mas também vamos falar um pouquinho sobre o que as pessoas mais procuram hoje, porque normalmente as pessoas têm muito estresse, muita ansiedade, e isso também, essa cura, digamos, pode ser encontrada através das agulhas. Correto. Hoje eu diria que o mal do século é o estresse e a ansiedade, né? As duas coisas estão andando juntas, né? Isso pode ser tratado sim com a acupuntura. E junto com a ansiedade, normalmente vem outras sequelas, né? A pessoa começa a ter problemas de pele, problemas de queda de cabelo, o intestino não funciona. Ou ao contrário, a pessoa tem um intestino que não funciona e está sempre deprimida. Ela fica tomando remédios para depressão, mas a culpa está simplesmente no intestino dela, que não está liberando a serotonina que deveria estar liberando. Então, nós somos um todo, né? E a acupuntura consegue estar tratando esse um todo. Agora, nessa época do ano que começa o frio, muita gente começa a procurar também pela questão das rinites, sinusites, gripes com muita facilidade, ou seja, um sistema imune debilitado. Então, a acupuntura também consegue estar fazendo esse fortalecimento. Às vezes, algumas vezes a gente acaba trabalhando com fitoterápico junto, né? Ou com um suplemento nutricional. Mas a gente consegue estar melhorando todos esses quadros. E o que também é bem interessante é que a gente está aqui com a Vera, né? Que a gente vai demonstrar alguns pontos nela também. E o interessante é que quando a gente vai colocando as agulhas, os pontos têm que se interligar para dar certo todo esse ciclo, né, digamos exatamente, assim. Exatamente. Quando o paciente vem ao consultório, quando a gente faz a anamnese dele, faz a avaliação, é fechado um padrão de tratamento. E nesse padrão são escolhidos diversos pontos e esses pontos sendo trabalhados tanto só com agulha, quanto com laser, quanto utilizando a eletroterapia, que são a emissão de uma corrente elétrica, a gente consegue ter uma melhora no quadro de um todo do paciente. Precisa dessa harmonização, não é um pontinho que vai solucionar o problema, né? E
no caso de gestantes, podem também? Gestantes podem estar fazendo acupuntura, porém existem alguns pontos que a gente não utiliza nas gestantes para não ter uma movimentação do músculo uterino, né? Então, para não correr o risco de expulsar o bebê, alguns pontinhos não são utilizados. Mas a acupuntura é muito utilizada para induzir a gravidez, né? Esse reequilíbrio que se faz com a acupuntura, muitas mulheres acabam engravidando, né? Eu atendo muito paciente que tenha, muitas mulheres com síndrome do ovário policístico, endometriose, né? Ou que simplesmente está tudo perfeito, mas não conseguem conceber depois que vem fazer a acupuntura por conta da diminuição da ansiedade, né? Que fica aquela tensão, né? Que não tá conseguindo engravidar, melhora. Inclusive os homens também. Vamos mostrar então alguns pontinhos, a agulha, vamos pedir para o Ayrton então focar pra gente. Não costuma doer, né? Às vezes o paciente sente um choquezinho, uma repuxada, que é o reflexo, que é alcançar o DTI. Que é o quê? O DTI, que é a energia. Inúmeros pontos, né, que seguem meridianos, né? No caso aqui, meridiano do intestino grosso, meridiano do triplo aquecedor, né? Que passam por todo o organismo, inclusive o órgão com que ele é denominado, né? Então não quer dizer que tem que colocar em cima de um nervo, não é nada disso, são os pontinhos já... Trazendo um pouquinho mais para a nossa medicina ocidental, no final do ponto, onde que ela tem esse reflexo, tem uma terminação nervosa. Essa terminação nervosa, uma vez atingida, ela leva um sinal lá para o cérebro de que alguma coisa está errada, né? Então, o cérebro, ao receber esse sinal, ele faz estímulo de hormônios, ele faz uma liberação de histamina, no caso de paciente que tem dor, né? Libera substâncias analgésicas, né? Um paciente que tem, por exemplo, veio tratar de uma dor na cervical, na lombar, né? No final do pontinho sempre tem uma terminação nervosa. Que faz essa conexão, então. Tá. E é uma agulha bem fininha, Isso. quase imperceptível, né? Como é que se sabe quantas agulhas que tem que utilizar? Isso tudo depende muito de cada paciente, né? Por exemplo, paciente que a gente estiver tratando só uma questão mais de estresse, mais de ansiedade, normalmente são menos pontos. Se vier vinculado com uma dor, né? Por exemplo, uma contração no trapézio, que é bem comum, a pessoa fica tensa, né? Fica com aquela dor. A gente fala que eu tô com dor nos ombros, né? Então, tu acaba trabalhando com eletroacupuntura junto para ter uma sensação de relaxamento, para dar uma anestesiada mesmo no músculo. Acaba utilizando com isso mais pontinhos, mais agulhinhas, né? E o tempo que fica? O tempo, o mínimo é de 20 minutos, né? Que é um ciclo que da energia passar por todos os pontos. Esse aqui, ponto, ele se chama Yin Tang. Ele também é muito, muito utilizado. Ele acaba dando uma sensação de bem-estar no momento que a pessoa está fazendo a acupuntura. Ele também é usado para quem tem problemas de rinite, sinusite, porque acaba abrindo essa região dos seios da face, ajudando, né? Mas daí, no caso, seriam utilizados outros pontinhos também para a questão de sinusite, daí estaria utilizando pontos de pulmão também, né? Mas então, a pessoa que tem rinite vai fazer esse tratamento, ameniza? Ameniza. Ao longo do tratamento, vai percebendo que as crises vão ficando mais espaçadas, né? Até o ponto que a pessoa não tem mais crises, né? A não ser que realmente fique muito exposto a um alergeno, né? Mas, do contrário, ela fica tratada mesmo, né? E daí, no caso, esse ponto eu utilizei com agulha, mas pontos de face, eu gosto bastante de estar utilizando laser, porque como se trata da introdução de uma agulha, para não correr o risco de pegar um vasinho, criar um hematoma, a gente fica mais com o laser, que ele tem um resultado bem bacana. Ou talvez uma sensibilidade maior, Isso, e no meu caso exatamente. teria mais esse problema. No caso do laser,
paciente e eu tenho que colocar um óculos, né? Para estar tratando a rinite, dá pra gente estar utilizando alguns pontinhos na face mesmo do paciente, que vai fazer a liberação da região dos seios da face. E no caso aqui, para não correr o risco de ter um hematoma ou se o paciente é muito sensível, dá para estar utilizando o laser. E no caso do laser, é somente para esse tratamento na face? Não, ele pode ser usado em qualquer outro ponto do corpo também. Ah, então, mas a gente não pode dizer que ele praticamente pode substituir. Sim, ele substitui. Isso que você tinha falado no início do programa, né? Que Isso, ele substitui. O que não dá para comparar ele é em casos que eu diria, na minha experiência, em casos de tratamento de dor, porque tu não pode utilizar a parte da eletroacupuntura, né? Mas do contrário, ele funciona da mesma forma. Obesidade deve ser uma procura bem grande mesmo, porque principalmente a partir de uma certa idade a pessoa não consegue mais dar aquela volta de emagrecer como gostaria, né? Exatamente. Trabalha sim na questão da ansiedade, né? Por causa que ela acaba levando uma compulsão alimentar. Trabalha acelerando o metabolismo do paciente, melhorando a questão de intestino, a diurese. E também é feito com eletroacupuntura um trabalho na região da gordura localizada. E normalmente quantas sessões precisam? Ou assim, sempre depende de cada caso? Para tratamento, sempre o mínimo é de 10 sessões. Sempre, para a questão de tratamento. Acontece de algumas situações agudas, né? Por exemplo, a pessoa deu um mau jeito nas costas, torcer um pé, então daí sim, como é uma coisa aguda, momentânea, daí menos sessões acabam trazendo já a solução. E a questão do laser que você está colocando, eu vi uma passada em cada ponto, isso? Como é que... Isso, na verdade, conforme o que a gente estiver tratando, como a Vera já é paciente, conforme o que a gente estiver trabalhando, a gente faz uma dosagem de quantos joules vai estar querendo liberando, quanta energia a gente está querendo liberar nesse ponto. Por exemplo, se eu for tratar uma questão de dor, eu vou estar aplicando mais tempo do laser, normalmente é uma luz pulsada que vai estar vai estar fazendo uma analgesia daquele ponto e estimulando a regeneração. E isso pode ser para mulher, homem, criança, idoso? Exatamente, não tem idade para estar fazendo acupuntura. A única coisa é que, em caso de criança, normalmente aqui no consultório eu só utilizo o laser, porque é difícil para uma criança ficar 20 minutinhos paradinha, né? Se eu quiser fazer uma analgesia do ponto, acaba sentindo um pouquinho de calor, né? Analgesia? Realmente tem um efeito anestésico, que eu posso estar utilizando o laser, por exemplo, para fazer antes de uma aplicação de botox, de preenchimento, que ele vai sedar aquele ponto. Ele consegue fazer isso, atuar nisso. E daí ele atua? Sim. Como essa técnica de Lib, que é luz intravenosa, é uma técnica que na Rússia eles vêm utilizando para, inclusive antes de cirurgias cardíacas, enfim, grandes cirurgias para evitar embolia, né? Porque como ele melhora a circulação, ele evita coágulos, né? Então toda a luz, todo o sangue do paciente vai passar por aqui e vai ser como se fosse filtrado, na verdade. Tanto vai ter uma diminuição de radicais livres, um aumento da imunidade, uma diminuição da agregação plaquetária. Se a pessoa sente muitas vezes falta de energia vai chegando na metade do dia, já acabou a bateria. Sim. Ele esse tratamento é
eficiente também para essa questão de falta de energia. Normalmente os pacientes que fazem acupuntura, independente de ser com agulhas a laser, enfim, tem paciente que vem só para fazer o ILIB, que são pacientes que estiveram em tratamento de câncer, né? Então, a pessoa vai se sentindo com mais energia, com mais fôlego, mais animada. Dores nas costas, dores aqui, renite, circulação, imunidade, ansiedade. Toda a parte estética pode ser tratada com acupuntura, né? De questão de celulites, gordura localizada, rugas, para quem não quer fazer um procedimento mais invasivo, né? Pode estar fazendo acupuntura para amenizar rugas. Inclusive, pode estar se fazendo, fez um botox e ficou mais caidinho, né? Não gostou muito do resultado. Pode estar fazendo a eletroacupuntura para cortar o efeito. Só que o músculo que desaprendeu com o botox, ele volta a fazer contração depois disso, né? Mas isso são casos, até hoje, ninguém quis tirar o efeito do botox. Sim. Se acontecesse alguma deformidade, Isso, que às vezes, né, exatamente. pode acontecer. E tem como fazer acupuntura em conjunto com algum outro tipo de tratamento médico? Você Sim. trabalha também com... A acupuntura, ela é uma terapia complementar. Então, ela pode e deve ser utilizada com os outros tratamentos médicos. De forma alguma, o paciente que vem fazer acupuntura deve cortar, deixar de usar sua medicação. Isso só pode ser feito com o aval do médico que indicou o tratamento, né? Isso é uma coisa que as pessoas acabam vindo aqui, eu quero deixar de tomar remédio. Ok, vamos trabalhar para isso. Mas conforme o paciente for se sentindo melhor, ele volta para o médico que prescreveu para mudar a dose. Se vê que pode tirar, vai tirar, mas isso tem que ser do profissional que indicou para ele. Tem como enumerar todos os pontos que eu tô vendo ali? São muitos, né? Inclusive na orelha. São mais de 300 pontos de acupuntura que tem. Só o meridiano da bexiga, se eu não me engano, agora a gente são 67 pontos, né? Na orelha, que é a auriculoterapia, são um pontinho para cada órgão e para cada região do corpo a gente tem um pontinho, né? Que na verdade a auriculoterapia, o que a gente tem é um feto invertido na orelha, né? Então cada pontinho, cada região da orelha corresponde a um ponto do corpo humano. Porque elas acabam ficando fixas, né? O paciente sai daqui com ela. Exato. Nos pontos. E é interessante que mexa? Sim. O ideal é que pelo menos 3 vezes por dia o paciente faça uma estimulação de 6 vezes em cada pontinho, né? Então, quero agradecer, Vera, obrigada pela participação aqui, né? Eu que agradeço a presença Obrigada, de vocês. Suelen. Parabéns pelo trabalho aqui. Obrigada. Tá joia, então. E o programa Questão de Saúde de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela audiência e até o próximo.